Olá, eu sou Gabriel Hilário, aluno de doutorado do PPG Biociências da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu vou falar um pouco sobre um dos projetos que eu desenvolvo no doutorado, que é o isolamento e a caracterização de linfócitos T residentes de memória em infecções pulmonares virais. É um projeto da CAPES de combate a pandemias. Para contextualização, uma nova pandemia viral pode emergir a qualquer momento, principalmente quando falamos de vírus respiratórios de RNA, como as 5 pandemias já registradas, 4 pelas cepas do influenza e uma pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2. E a melhor arma contra uma pandemia ou contra surtos de infecções virais é a vacinação em massa da população. Um dos principais indicadores de proteção contra reinfecção ou de eficácia de vacina são os anticorpos. Entretanto, foi observado, como por exemplo na pandemia do Covid-19, que no decorrer da evolução do vírus, ele vai sofrendo mutações que modificam as suas proteínas e isso gera uma perda da eficácia de neutralização desses anticorpos induzidos na primeira infecção ou pela vacinação. Entretanto, uma resposta antiviral não é composta apenas por anticorpos, mas sim um conjunto de resposta de anticorpos e células T, como nesse estudo que demonstra a perda de eficiência de neutralização dos anticorpos de uma variante para outra do vírus. Entretanto, ele mostra que a resposta celular se mantém eficaz independente da variante, demonstrando a importância da análise celular da resposta imune na memória. Mas esse estudo tem um olhar apenas para uma célula de memória do sistema imune, existindo até agora 3 tipos diferentes de células de memória, geradas a partir dos linfócitos efetores. Após a resolução da doença, o linfócito efetor se torna uma célula de memória, e ela pode ser dividida em efetoras de memória, que são células circulantes que geram a proteção, ou a central memory, que ficam nos lóculos linfóides, com a principal função de repovoar essas células de memória, e a mais recente no mundo da imunologia, as T residentes de memória. Os linfócitos T residentes de memória são os linfócitos que migram para o tecido onde ocorreu o primeiro momento de infecção, tornando-se assim uma célula de primeira linha de defesa contra novas reinfecções, como no caso do pulmão, onde essas células migram e ficam na região do parênquima e interstício pulmonar. São células que quebram paradigmas da imunologia, sendo capazes de orquestrar uma resposta imune in situ. Uma limitação de trabalhar com essa população celular em humanos, como no caso do nosso trabalho no pulmão, seria a necessidade de uma biópsia pulmonar. Contudo, diferentes estudos já conseguiram identificar essa célula no lavado broncoalveolar, se tornando uma alternativa para o isolamento dessas células. O objetivo desse estudo, então, é conseguir isolar essas células T residentes de memória de lavado broncoalveolar de pacientes internados na UTI por infecções virais e analisar e caracterizar essas células por citometria de fluxo, correlacionando as características da população celular com o desfecho clínico do paciente. O estudo está em fase preliminar e a primeira barreira a ser vencida é a metodologia para o isolamento dessas células em lavado broncoalveolar. Inicialmente, a primeira forma empregada de isolamento dessas células foi a diluição do aspirado do lavado broncoalveolar em PBS com 15 milimolar de DTA na proporção de 1 do lavado para 2 de PBS. É feito a lavagem dessas células por centrifugação, filtrado em filtro de seringa e marcada essas células com anticorpos monoclonais com marcadores canônicos para o TRM e analisado por citometria de fluxo. Como resultado do nosso primeiro isolamento, um dos pacientes controle, que seria um paciente com sepse, nós conseguimos isolar as células CD4 e CD8 dos linfócitos e conseguimos identificar na população CD8 a célula com marcador canônico do TRM, que seria o CD69. Contudo, essa amostra tem muitas células que não são nossa população de interesse, sendo então uma amostra suja. Em conclusão, o projeto ainda encontra-se em fase inicial, onde está sendo elaborada a metodologia para enriquecimento dessa amostra, conseguindo assim limpar ela e ficar apenas com a amostra de interesse, e a possível análise ainda de outros marcadores imunológicos, como por exemplo, as citocinas ligadas a uma resposta antiviral. Muito obrigado pela atenção, e esses são os meus contatos para dúvidas.